Graças a Deus, né? Deus abençoe a todos. Estamos de volta. Mais uma EBD aqui. Nesse dia tão maravilhoso. Hoje é dia 23/10/2022. Que Deus abençoe a sua vida. Nosso ouvinte que está chegando agora. Deus ilumine vocês. Né? E o tema de hoje é o perdão incondicional de Deus. Então, se você tem uma Bíblia em casa, você que está nos assistindo, abra comigo no Salmo 130, em nome de Jesus. Salmo 130. O tema da EBD é o perdão incondicional de Deus. Amém? Diz assim, Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Salmo 130. O objetivo da lição: mostrar para o aluno que o perdão de Deus produz recomeço. E com ele a esperança tem fundamento. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O tema de hoje, o perdão incondicional de Deus. O que é o perdão incondicional? O que significa essa palavra incondicional? Incondicional significa que não está sujeito a qualquer tipo de condição. Deus, ele resolveu, decidiu nos amar sem nada em troca. Então, o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento de Deus conosco, é na base do amor, é na base da graça. Então, esse salmo aqui, Davi sabia disto, que o relacionamento de Deus era na base do amor. Inclusive aqui no salmo, quando ele diz, das profundezas clamo a ti, Senhor, Davi estava rasgando o coração. Das profundezas, a Bíblia ela não relata o que ele estava passando, o estado de dor, qual tipo de luta ele estava enfrentando. A Bíblia ela não relata, mas ele diz aqui, das profundezas eu clamo a ti. De uma coisa nós sabemos, ele estava passando uma luta muito grande. Não sei se era uma luta externa ou uma luta interna. Mas quando ele diz assim, ó, das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta a minha voz, estejam abertas as minhas súplicas. O que ele está dizendo? Ele estava rasgando o coração na presença de Deus. Ele estava buscando força. Ele estava buscando perdão, ele estava buscando luz, ele estava buscando entendimento, ele estava buscando ajuda do amor de Deus para poder enfrentar essa dificuldade. Das profundezas, o que diz? Das partes mais baixas da vida. Não sabemos o que estava acontecendo com ele, mas ele sabia que o relacionamento dele e de Deus conosco é na base do amor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, irmãos, ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se Deus tratasse, pastor, a nossa vida, se o relacionamento de Deus fosse baseado no que nós somos ou no que nós fazemos, a gente já não estaria mais vivo. Ninguém existiria mais. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então, a base do relacionamento de Deus conosco é na base do amor, no amor incondicional. Ele decidiu nos amar sem ter nada em troca. O que é um amor incondicional? O amor incondicional, o perdão incondicional, ele é altruísta, ele é absoluto, ele é extenso, ele é infinito. Esse é o amor de Deus. Às vezes as pessoas falam bem assim, poxa, mas será que eu fui perdoado por Deus? Será realmente que Deus me perdoou por algo que eu fiz? Porque a minha vida anda trancada, eu não consigo encontrar êxito na minha vida. O perdão de Deus, ele é incondicional. Se você confessar os seus pecados,
se você reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o seu Salvador, você pode ter certeza, você já está perdoado. Em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus, aleluia. É verdade, cooperador Moeda, isso é muito importante. Temos aí passagem bíblica aí sobre o amor de Deus, né? Algo que me faz lembrar através do Espírito Santo de Deus é Jonas, né? Jonas teve aí uma grande desobediência perante ao Senhor. E mesmo dentro da barriga do grande peixe, lá ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, né? E Deus está pronto a cada momento para nos perdoar. É aquilo que o irmão acabou de comentar agora mesmo, né? A misericórdia de Deus é tão grande conosco, né? Só de nós estarmos a cada dia, eu sempre comento lá no meu trabalho, que Deus tem dado a oportunidade de nós falarmos do amor de Deus, de nós estarmos sobre os nossos pés a cada dia, não há nada que pode substituir. O amor dele conosco é grande. Mesmo nós sendo pecador, nós somos pecador. Não é porque nós somos, amém, obreiro da casa do Senhor, eu como pastor, cooperador Éder, assim as demais pessoas não pecam. Nós pecamos a todo momento. Mas graças a Deus, conforme Pedro diz, que nós temos um grande advogado, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, é o nosso advogado, para pegar nossas causas. A cada momento que nós pedimos perdão a Deus, tivemos totalmente o arrependimento, amém, para que nós possamos receber de Deus a misericórdia. A cada momento, amém, o Senhor, Ele perdoa a cada um de nós, né? É a decisão que Deus teve, não somente com as pessoas cristãs, mas com toda a humanidade em geral, né? Então nós estamos hoje vivos, hoje na presença de Deus, é pela grande misericórdia que Deus tem para com cada um de nós. Amém? Não importa o que você tem feito, não importa o que você passou, né? Se você se arrependeu, pediu perdão, tendo esta comunhão com Deus, com certeza, amém, Deus, amém, te perdoou, perdoa cada um de nós. Agora nós devemos procurar cada dia se aperfeiçoar na presença de Deus e procurar não fazer mais aquilo que nós fizemos, né? Porque o arrependimento é aquilo que você procura não fazer mais, não ter apenas uma emoção, chorar na presença do Senhor e depois o quê? Né? Faz tudo a mesma coisa, passa 2 dias, 1 dia, às vezes não passa nem 24 horas, faz o mesmo ato que fez algumas horas atrás quando pediu perdão para o Senhor Jesus. Então Deus está falando comigo, com você, com cada um de nós nesta manhã. Não importa o que você tem feito, mas se você pediu perdão para Deus, Deus já te perdoou. Não importa que as pessoas, às vezes o ser humano, né, ele lembra o passado do seu próximo, do seu irmão, às vezes até no meio da família, dos familiares, querem jogar algo do passado, né, para poder, né, fazer o juízo contra ti. O importante é a sua consciência com o Senhor. Deus me perdoou, né? É de você estar em paz com o teu próprio Deus, né? Através do perdão que Ele tem nos perdoado a cada dia, né, cooperador? Realmente, pastor, concordo contigo. E, na verdade, se você que lê a Bíblia em casa, olhe nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles, todas aquelas pessoas que foram até Jesus, receberam perdão. Aqui mesmo nós lemos aqui que nele, em Cristo, há copiosa redenção. O que é copiosa redenção? Copiosa, ela é extensa e abundante. Então existe perdão para todos. O perdão, irmãos, é um convite, pastor, que Deus nos faz. É um caminho que Ele nos oferece. Então o perdão é um convite que Deus nos faz, dizendo para nós, ó, vocês têm uma dívida impagável, mas não precisa pagar. Eu sofro esse dano por vocês, eu perco esse dano, mas não perco vocês. Então a dívida, toda vez que nós erramos, toda vez que nós pecamos, nós acumulamos o quê? Uma dívida com Deus no mundo espiritual.
É como se ele tivesse uma lista de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Fica tudo registrado. Mas quando nós confessamos os nossos pecados em nome de Jesus e o abandonamos, essa lista é rasgada. Então nós não temos nada diante de Deus, não temos mais culpa, não temos mais erros, pecados, porque foi desfeito. Então nele a copiosa redenção é extenso, é abundante, não importa o que a pessoa fez, o que você deixou de fazer, o importa daqui para frente, porque o perdão de Deus, ele produz o quê? Recomeço na minha vida. Produz recomeço. Tem pessoas que têm um passado triste. Tem gente que, se puxar a capivara dele, pastor, no passado, meu Deus do céu, até Jesus duvida. De tanta maldade, de tanta crueldade que essa pessoa tem cometido. Mas quando ela reconhece que o perdão está com Deus e confessa e deixa, como diz a Bíblia, alcançará a misericórdia. A misericórdia de Deus é abundante, ela é para todos. Não importa, gente, não importa o grau de dificuldade ou o tamanho do teu pecado. O sangue de Jesus é maior do que o teu pecado. Porque o problema, pastor, é que a nossa cabeça é pequena demais. Nós pensamos como humanos só. Nós pensamos aqui nessa terra, sabe? Nós olhamos para as pessoas usando a nossa vida como parâmetro, mas Deus não usa nós como parâmetro. Porque Deus, ele é acima de todas as coisas. Então Deus vê de uma forma diferente, não como a gente vê. Por isso que a Bíblia diz que os caminhos dele não são os nossos. E nem os pensamentos de Deus não são os nossos. São maiores. Assim a misericórdia de Deus é maior. Infinitamente maior do que a nossa. Né? Então, uma pessoa, pastor, que é convidada pelo perdão para ser perdoada por Deus, ela também tem que perdoar. Às vezes o irmão fala bem assim, bom, pregar é fácil, eu sempre estou dizendo isso daqui. Eu sei que você que está nos assistindo aí, está nos ouvindo. É fácil falar de perdão. É fácil, realmente, eu concordo plenamente, é muito fácil. O problema é quando acontece com você. Quando você entra, você acaba sendo colocado numa situação que você tem que perdoar, que você tem que abrir mão, que você tem que sentar, que você tem que ouvir as pessoas e abrir mão do perdão. Quer dizer, abrir mão do ego, na verdade, e perdoar. E aí está o problema. Aí está o problema. É por isso, pastor, que é difícil? Mas não é impossível. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que está dizendo ali? Perdoa as nossas dívidas. Deus, nós buscamos perdão de Deus e graça para que nós possamos perdoar os nossos devedores. Então o perdão de Deus, ele produz o que? Um recomeço, ele traz força para a minha vida, ele me traz graça e capacitação de eu perdoar a pessoa que me ofendeu ou a pessoa que levantou o pé, levantou o calcanhar contra mim. Então esse é o sentimento que nós temos que ter. Porque Jesus, olha o que ele passou. Ele é a referência da Bíblia para mim e para a sua vida. Ele é a referência. Olha o que ele enfrentou. Olha o que Jesus passou ali naquela cruz. Ele diz claramente, na luz do dia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Glória a Deus, aleluia, que benção, né? Uma passagem maravilhosa, esta passagem sobre Cristo lá na cruz. Ele poderia pedir ao Pai, que o Pai com certeza iria atender o filho para aquele problema que ele estava passando, né? Aquele flagelo. E ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? E o Espírito Santo de Deus me faz lembrar sobre a passagem também de Davi, que quando Davi escolheu estar na mão de Deus do que estar na mão do homem, porque na mão de Deus tem misericórdia, mas na mão do homem não, né? E às vezes, conforme eu estava comentando agora mesmo com vocês, o homem quer nos trazer algo do passado para querer nos julgar, né? Ele não tem
aquela misericórdia. Só tem aquele que busca, aquele que tem comunhão com Deus, que tem um amor ao próximo, um amor ágape, um amor sacrificial, né? Sempre nós devemos colocarmos no lugar daquela pessoa. Isso que eu sempre comento na igreja, onde Deus tem nos dado oportunidade sobre amor, para você ter o amor, de você colocar na situação daquela pessoa. De nós julgarmos o ato que a pessoa fez, é fácil, né? É aquilo que o cooperador acabou de dizer. E se nós estivéssemos no mesmo lugar da situação daquela pessoa, né, precisando do perdão, não é? Ou se tivesse um membro da nossa família também, da mesma maneira, né, necessitando do perdão, né? De nós falarmos, às vezes, de situações de outra família, de uma pessoa que não está envolvida no nosso quadro familiar, é fácil. Mas a partir do momento que nós colocamos membro da nossa família, nós vamos pensar totalmente diferente. O nosso olhar será realmente totalmente diferente. Então é isso que nós devemos colocarmos para que nós possamos adquirirmos este amor ao próximo, né? Amar ao nosso próximo. Amém? E você fazer de tudo que o nosso próximo ele venha ter a felicidade, para depender da sua felicidade. Porque a sua felicidade depende do seu próximo. É ajudar, sair ali, né, daquela situação que a pessoa está, dar realmente a mão, amém, verdadeiramente. Porque hoje, infelizmente, o ser humano perdoa, entre aspas, né? Mas se a pessoa continuar fazendo a mesma coisa, aí já começa a pessoa a ficar irada, e através da ira a pessoa vai pecar, com certeza. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis através da ira, né? Aí a pessoa vai falar: eu não vou ser tapete do diabo, eu não vou ser isso do diabo, a pessoa está brincando com a minha cara, né? Já começa já a inverter aquela situação. Mas a pessoa que está realmente com comunhão com Deus, na oração, que é o essencial na vida do cristão, comunhão com Deus, a pessoa não vai pensar desta maneira. Sempre, às vezes, eu já comentei com pessoas há muitos tempos, às vezes hoje já tem até obreiros meu que tem ministério, às vezes nós no monte comentar muito, que às vezes as pessoas quer questionar a palavra do Senhor. Não, Jesus aguentou porque era filho de Deus. Sempre ser humano quer questionar, né, algo para favorecer a si próprio. Mas Jesus estava 100% homem, 100% Deus. Lá na cruz é da mesma maneira. 100% homem, 100% Deus. Ali ele estava demonstrando para nós que o ser humano ele tem capacidade de mudar a partir do momento que ele querer. Então você tem que querer. Eu quero mudar. É de você estar na frente do espelho e falar: eu aqui, pastor Cid, eu quero mudar. A partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu tenho que mudar. É pedir que o Espírito Santo de Deus me mostra aonde, em qual situação, em qual parte da minha vida que eu tenho que mudar, para que eu possa realmente, o nome do nosso Deus venha a ser glorificado através da nossa vida. Em qual situação, em qual área que eu preciso mudar na minha vida. Então é assim que nós devemos pedir para o Senhor. E com certeza, não vai ser de uma noite para o dia, de nós perdoarmos, conforme o cooperador Éder já disse. Não é fácil, mas a partir do momento que você buscar Deus em comunhão, oração, jejum, se entregar realmente a Deus, com certeza o Espírito Santo de Deus, por isso que Deus deixou o teu Espírito sobre esta terra, amém? Para nos ajudar. Peça a Ele. Entra no teu quarto, ora, busca a Deus, peça, com certeza Deus vai fazer esta grande mudança, assim como Deus está fazendo. Não vou falar que nós somos santão, mas Deus está fazendo na minha vida, na vida de todos aqueles que procuram a cada dia, né, se aperfeiçoar na presença do nosso Deus. Verdade, pastor. Glória a Deus, né? Que o senhor foi bem implícito agora, bem explicativo. Se a pessoa não entender, tem que desenhar, né? Porque foi bem explicado. Porque assim, o que acontece? Se a pessoa, ela não,
aquilo que eu disse aqui, o perdão é um caminho que Deus nos oferece. Deus está dizendo, ó, anda por esse caminho. Porque é o meu caminho, o caminho do perdão é o caminho de Deus. Se você não trilhar esse caminho, com o tempo, a pessoa ela se torna receptora de ódio. Receptora de ódio. Uma coisa, pastor, que eu não consigo entender, às vezes os irmãos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo na Rádio Voz Amiga, a pessoa, ela diz que é crente, ela professa uma fé, mas só vive, não consegue perdoar. Se ela não consegue perdoar, por quê? Porque ela não abriu mão do ódio. Tem gente que tem prazer, crente, estou falando de crente, não estou falando assim de pessoas que não conhecem a Deus. Estou falando de pessoas que professam uma fé, a mesma fé, né? a mesma fé e vive de forma contrária. A pessoa tem prazer na vingança. A pessoa quer ver o mal do seu próximo. Isso aí é um sentimento, é uma atitude que não condiz com uma pessoa que diz que é de Deus. Aquilo que eu disse, se você não aceitar o convite de Deus, que é o caminho do perdão, vai ser receptora de ódio. E o ódio é um problema, porque enfraquece a espiritualidade. O ódio, ele é uma pedra no teu caminho. É um câncer na sua vida. E isso acaba se tornando um ídolo. Por quê? Eu não perdoo porque ela carrega aquilo no coração. É um ídolo. É um ídolo que muitas pessoas se recusam, pastor, a abandonar. Recusam abandonar. Sabe? Aquilo que eu disse, o mesmo sentimento que houve em Jesus tem que haver também em nós. O do perdão. Se a pessoa quer ser cristão, esse é o caminho. Porque para ser crente, para ser cristão, pastor, não é ir só ir para a igreja cantar, pregar, tocar lá na música, lá se aparecer lá na frente. Não. Ser cristão é você, quando você entrar numa situação como esta, você agir como Jesus agia. É negar a si mesmo. É amar aquele que se levantou falso testemunho contra você. Porque nós somos chamados para isso, para resplandecer a luz de Deus na nossa vida, para que as pessoas vejam o que é realmente o amor de Deus. Por que eu falo isso? Porque Jesus mesmo disse, se vos amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Você não vai, porque é fácil você amar seu pai, você amar sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, aquele irmão que concorda com tudo que você fala. É fácil você amar. E agora aquela pessoa que falou de você. É nessa hora que um crente é evidenciado, é nesta hora que o fruto realmente de um crente verdadeiro, ele começa a frutificar. É nesta hora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que benção, né? Que realidade. Então Deus é maravilhoso. Deus fala conosco poderosamente. Eu tenho certeza que Deus está falando com cada ouvinte nesta manhã deste domingo. Então Deus quer realmente realizar uma grande mudança na sua vida, para que o nome dele venha a ser exaltado sobre a sua vida, para que as pessoas venham olhar para você, ver realmente aquela pessoa houve uma mudança. Tem que haver a mudança, conforme o cooperador Éder já disse, tem que ter mudança. Se não tem mudança, né, como que vai ficar o evangelho? Sem força nenhuma. Aí a pessoa fala, a pessoa vai para a igreja, vai na igreja há tantos anos, passa ano, continua sendo a mesma pessoa, com aquela ira, né, com aquele nervoso, nada de mudança, né? Então você tem que começar a buscar, pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, com certeza Deus, amém, vai agir no sobrenatural sobre a sua vida, né? Grandes feitos Deus vai continuar fazendo, está fazendo, vai fazer na vida de cada um de nós. Então busca o Senhor, não importa o que as pessoas pensam de você, que as pessoas irão falar de você. O importante é você com Deus, a sua comunhão com Deus,
amém, a sua integridade, o seu caráter com o Senhor Jesus. E algo grande, amém, Deus irá fazer. Você vai ver a mudança, que Deus vai começar a agir na sua vida, como Deus vai começar a trabalhar na sua vida, né? Porque o nosso Deus é maravilhoso. E nós sabemos que isso que é tão importante, que dentro desta passagem bíblica que estamos falando sobre o amor, lá em Gálatas, né, 5, fala sobre a plantação. Né? Nós devemos tomar muito cuidado. Essa plantação ela é tanto para aqueles que conhecem a Deus e para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Né? Plantar amor para colher amor. Se você não plantar o amor, o ódio, né, a falsidade, com certeza lá na frente você vai ter que colher. A Bíblia diz que nós não iremos sair deste mundo, não iremos sair desta terra sem pagar os últimos centavos. E isso é muito sério, né? Não importa o que as pessoas falam, às vezes chega em você, falar aquelas pessoas falou mal de você, aquela pessoa falou isso de você, você continua ainda, amém, tendo amizade com ela, faça essa diferença. Faça essa diferença. Que você vai ver aquilo que Deus vai fazer, né? E até aquela pessoa, às vezes, que chegou até você dizendo essas palavras, vai ver realmente aquele ali é um homem de Deus, é um jovem de Deus, é uma serva de Deus. Mesmo aquela pessoa falando mal, desejando mal, que às vezes a pessoa pensando, aquela pessoa que levou aquele recado para você, daquela pessoa que está te perseguindo, né? Falou, realmente que ele é um homem de Deus. Mesmo assim, ele está fazendo o contrário, ele tem aquele amor por aquela pessoa, se preocupa com aquela pessoa, mesmo aquela pessoa pagando com mal. Porque a Bíblia diz, né, que nós devemos pagar o mal com bem, né? E o mal vai cair por terra. Você fazendo bem, aquele mal vai caindo por terra. E aquela barreira que aquela pessoa que sempre maquina o mal, não é ela. Nós devemos olhar na visão, não como ser humano, nós devemos olhar na visão no mundo espiritual. Porque Paulo diz ali que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Imagine se fosse pela carne e o sangue. Só ia ser os vencedores aqui na terra que irão ficar vivos, aqueles que tivessem o seu corpo atlético, né, lutador, né, pessoas com mais força fisicamente, e irá estar só eles vivos na face da terra. Mas não, a nossa luta ela é espiritual. Contra os principados, potestades, contra os dominadores tenebrosos deste mundo. Então a nossa luta ela é constante. Né? Não vamos achar que tudo vai acabar, vai ser mil maravilhas. Né? Sempre nós vencemos uma batalha, uma guerra, já tem outra preparada para querer nos atingir. Né? Só vai encerrar, às vezes você pode estar pensando, pastor, que dia que vai encerrar? O dia que o Senhor nos recolher desta terra. Então a nossa luta ela é constante. Mas graças a Deus, que Deus está comigo, Deus está com você, o Espírito Santo de Deus está conosco para nos dar força para nós continuarmos nesta batalha, nesta jornada, e Deus pelejando por mim, por você, por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Então, o perdão, ele é a marca do cristão. É a marca do cristão, tanto o perdão quanto o amor de Deus. Né? Porque Deus, ele não mediu esforços para nos perdoar. Foi por isso que ele entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Entregou Jesus, ele enfrentou a ira de Deus na cruz e a ira dos homens. Sofreu ali o flagelo em sua carne. Ele desceu às partes mais baixas, pastor, da existência humana para nos perdoar. Olha o sacrifício que ele fez. E os discípulos o abandonaram. Essa é a verdade. Quando mais próximo da cruz Jesus chegava, menor era a multidão que seguia. Menor era a multidão. Né? Com medo. E não só com medo, pastor. Mas a Bíblia diz que os discípulos ficaram escandalizados. Eles ficaram chocados. Falando de uma forma mais plena e ampla, os discípulos ficaram com vergonha de Jesus quando ele foi para a cruz. E mesmo assim,
Você viu que ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque o salmista mesmo aqui ele diz, olha, Senhor, se o Senhor observares as nossas iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem vai existir? Subsistir aqui é existir em substância, é se manter vivo. Ninguém se manterá. Se hoje você está vivo, é porque você foi alvo do amor de Deus. Você foi alvo do perdão de Deus. Porque a vida, ela é um presente, a vida é uma dádiva. Nós só estamos aqui, foi por causa que Deus quis que hoje nós vivêssemos. Ele decidiu que hoje nós respirássemos. Foi do agrado dele, foi da vontade dele, porque ele é soberano. Ele está sentado no trono, ele é absoluto. E a Bíblia diz que o amor de Deus, pastor, ele busca incansavelmente o perdido. Ele busca incansavelmente. Uma passagem que eu gosto muito, em que as pessoas entendem de forma errada, sabe qual é? Salmo 23. Você tá em casa aí, se você tem uma Bíblia, no Salmo 23, 5, que Davi diz assim, ó, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Então as pessoas entendem o seguinte, Deus vai me exaltar, Deus vai me exaltar na presença dos meus inimigos, os meus inimigos vão ver que eu sou melhor, que Deus é na minha vida, que ali Deus está preparando o momento da minha vingança, que Deus vai vingar os meus inimigos. Não tem nada a ver com isso. As pessoas entendem de forma totalmente errada. Porque mesa, preparas para mim perante mim, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, mesa fala de comunhão. Mesa fala de intimidade. Olha só, mesa fala, pastor, de inclusão de pecadores. Então o que Davi está dizendo? Olha, os meus inimigos venham até aqui, comam comigo na mesa, para que o perdão de Deus alcance a vida de vocês também. É que nem houve com José do Egito, né? Com José do Egito, exatamente. Os próprios irmãos, né? Então, ele foi perseguido. Você sabe a história que aconteceu, né? Ele tinha tudo. Abaixo de Faraó, era a voz dele. Se ele quisesse prender os irmãos, se quisesse se vingar dos irmãos, ele se vingaria. Pode até mandar matar, né? Todos eles, né? Sim. Tanto o pai, a mãe, todo mundo. Com certeza, porque ele era o governador de todo o Egito. Só que José, ele era crente, né? Ele era cristão. A graça de Deus, isso é graça. A graça é a capacitação de Deus na nossa vida de perdoar, de amar, de respeitar as pessoas, de não condenar ninguém, de não apontar, de não querer ser juiz da vida alheia. Porque José, você viu que quando ele se deu para se revelar ali, quando ele se revelou para os seus irmãos todos, os irmãos dele não eram crentes. Não tinha a mesma fé que ele tinha. Quando os irmãos dele viram que realmente ele se manifestou ali para os irmãos dele, certo, pensaram, os irmãos dele, a gente está lascado. Ele vai nos prender, ele vai se vingar de todo o mal que nós fizemos contra ele. O que aconteceu? O que José falou para os seus irmãos? Que o perdão é maior do que a vingança. Que palavra, que graça. Irmãos, isto mostra, pastor, esse comportamento mostra realmente, é uma evidência de que Deus é na sua vida. Eu não fico, Deus não vai se surpreender com você porque você canta bonito, porque você prega bonito, porque você ministra bonito, que você toma ceia, que você canta, nossa, olha como que ele toca. Deus não se surpreende com essas coisas. Deus está perguntando se você aprendeu a amar, se você aprendeu a perdoar. Essa é a proposta do Evangelho. Você amar aquele que se levantou contra você. Você perdoar aquele que se levantou contra você e abrir mão. É renunciar, é negar. Esse é o negar a si mesmo que a Bíblia ensina. Irmão, mas você está falando isso aí porque... Pastor, teve situações na minha vida, você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, teve situação na minha vida que se não fosse a graça de Deus, eu não perdoaria. Eu não perdoaria, porque o ser humano por si só, ele é incapaz. Ele é incapaz, porque a natureza, a inclinação natural do coração do homem é pro mal. É pro mal. Nós precisamos dessa graça para que nós possamos agir como Deus agia. Ter o mesmo sentimento que ele teve. Porque a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, tendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Olha o sentimento de humildade, de perdão,
que ele teve. Se Jesus teve esse sentimento, por que nós também não podemos ter? Ele é um exemplo, ele é a minha referência, ele é a sua referência nesta manhã. Amém? Glória a Deus, aleluia. E essa passagem aí que acabamos de relatar sobre José aí, nos faz pensar aqueles que querem justificar através de Cristo como Filho de Deus que conseguiu perdoar. Não, Jesus, muitas vezes durante, estou com 27 anos de pastorado, as pessoas falam, não, Jesus, pastor, venceu o adversário lá no monte, né? Jesus aguentou tudo isso porque ele era filho de Deus, com certeza, né? Mas ele estava repetindo novamente, ele estava demonstrando como ser humano que nós temos capacidade. É isso que o cooperador Ed acabou de dizer, né? E agora eu cito para você que está ouvindo esta programação sobre o José do Egito. Ele tinha de tudo para vingar de todos, amém, os seus irmãos que fizeram, entre aspas, aquele algo terrível na vida dele, aquele mal, que o mal que se tornou algo grande. Então há situações também na nossa vida que nós iremos passarmos, né, para nós termos uma experiência com Deus lá na frente, né? Situações às vezes, porque a palavra do Senhor diz assim que nada que acontece na minha e na sua vida que não seja permissão de Deus, né? Nada. Jamais o adversário vai tocar na minha vida ou na sua vida, que quem seja o cristão ou não cristão, que não seja permissão de Deus. Tudo é permitido por Deus, algo que acontece na nossa vida. A Bíblia é bem clara, o Senhor jamais vai dar um fardo maior do que aquilo que nós não podemos suportar. Então ali, esta passagem de José é uma passagem muito grande, que jamais o ser humano não pode querer questionar. E agora José, e aí? José era homem, né? Veio através do pecado como eu e você, e agora? O que nós vamos querer questionar? Qual justificativa? Né? Qual é a justificativa que nós queremos falar sobre José? Né? Então nós temos capacidade de mudar, mas só que você tem que querer. Eu quero uma mudança na minha vida, né? Eu quero, então você tem que querer. E com certeza, você querendo, com certeza Deus vai agir poderosamente sobre a sua vida. Que Deus abençoe aí o nosso querido missionário Cícero, né? Que está nos acompanhando nesta programação. Diácono Irmão José Martins, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão participando neste momento, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, né? Como diz o Martin Luther King, que é um pregador americano, ele diz assim, ó, eu decidi pelo amor, porque o ódio é um fardo grande demais para carregar. E tem pessoas que estão carregando esse fardo, vivem em torno do ódio, do não perdão. Não adianta, assim, gente, não adianta nós confessarmos uma fé, sendo que a nossa vida, ela entra em desacordo com aquilo que você fala, com aquilo que você prega. Porque o mais importante é você viver o perdão, viver o amor. Então não adianta eu carregar esse ódio no coração, eu quero receber o perdão de Deus. Todo mundo quer ser perdoado. Mas esse perdão ele não é só recíproco, ele tem que fluir na minha vida. Eu preciso também transmitir esse perdão de Deus para as outras pessoas, né? E perdoar também, porque tem pessoas que carregam um fardo muito grande, porque o ódio é um fardo muito grande. É um fardo muito grande, acaba se tornando aquilo que eu disse aqui, um ídolo. É um ídolo, porque o ódio tá ali no coração, tá ali na mente, não perdoa. E a pessoa não perdoa. E pelo contrário, ainda ora contra. Ainda, pastor, como que pode o cristão desejar o mal para o seu próximo? Para o seu próprio irmão, né? Para o seu próprio irmão. Não importa, nem todo mundo é o seu irmão em Cristo. Eu concordo. Mas todo mundo é seu próximo. E a Bíblia é clara. Ame o seu próximo. Não o seu irmão, né? Não, mas ele fez uma macumba contra mim. Levanta sua mão e abençoa ele. Fala para Deus fazer uma mudança na vida dele. Né? Exatamente, Deus fazer uma mudança. Porque o que acontece?
A graça de Deus, é, ela é, ela é ajudadora. A graça de Deus é para a gente aprender, é para nos dar a força necessária para perdoar. Porque senão, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena assim, ser cristão de boca só. Não, tem que ser por atitude, é por obras, é por verdade. E o perdão é uma dessas formas que nós temos que transmitir, né? O perdão de Deus é assim. Nós temos que transmitir esse perdão de Deus e para as pessoas, para todos, em nome de Jesus Cristo, né? E uma passagem muito grande que eu gosto, tremenda, que fala sobre perdão, é a parábola do filho pródigo. Eita, essa é forte. Aqui na lição, continuando aqui, diz assim, ó, talvez a passagem bíblica que mais claramente ilustra o perdão incondicional de Deus para o ser humano seja a parábola do filho pródigo, Lucas 15, do 11 ao 32. Dois irmãos perdidos, o caçula soube disso a duras provas, né? O mais velho nunca se deu conta deste fato. O filho mais novo também é uma figura do crente desviado, mundanizado, que certa altura da vida cai em si e se volta para Deus. Com absoluto arrependimento, o filho mais velho é símbolo do crente religioso. A parábola foi direcionada para eles. Lucas 15, versículo 2. Ritualista, arrogante e que precisa se voltar para o Pai, de corpo e alma. Olha, essa parábola é fenomenal. Ela relata o que? O perdão de Deus. Né? Você viu que, na verdade, os dois filhos, Lucas 15, os dois filhos estavam perdidos. Não é só o mais novo. O que estava na casa do pai também estava perdido. Ele estava perdido na religiosidade, não era crente. Então essa parábola deveria chamar a parábola do pai com os dois filhos perdidos. Nem a parábola do filho pródigo. Porque os dois... Inclusive, quando o filho mais novo ele pede parte da herança pro pai, o filho mais velho ele ficava com porção dobrada, porque ele era o primogênito. Primogênitos geralmente recebia porção dobrada, duas vezes mais. Então esse filho mais novo ele tinha direito a 1/3 da herança do pai, 1/3. Então quando ele pede a parte da sua herança, é a mesma coisa ele estava dizendo pro pai, ó, que queria que o pai morresse. Porque a herança só era dividida com a morte do pai. Então é o mesmo que ele estivesse dizendo, olha, eu prefiro ver meu pai morto, mas eu não quero adiar o meu prazer. Eu não quero adiar, sabe, o desejo do meu coração. E o pai, bondoso, aquilo que eu sempre digo aqui, que eu disse, o pai, ele nos trata na base do amor, não é na base do ódio, nem da retribuição, porque se Deus fosse retribuir tudo aquilo que nós fazemos, hoje você não estaria me assistindo, eu nem estaria aqui. Ninguém estaria aqui, porque ninguém é perfeito. Então, mas Deus, ele nos trata segundo o amor. Então, ele partiu para uma terra distante, para um país distante. O pai foi, deu a parte dele e ele partiu para um país distante. Quer dizer, ele foi para longe do pai. Para longe do pai. O problema maior, você sabe o que é? É que o pecado, pastor, o não perdão, na verdade, ou o pecado, ele nos faz promessas. E a gente acredita nelas. A gente acredita, porque o pecado, ele faz promessas sedutoras, promessas encantadoras, que vai durar para sempre, promessas de satisfação pessoal. E as pessoas acreditam nela. Acreditam nessas promessas. É por isso que a maioria peca. É por isso que nós pecamos. É porque nós acreditamos. Nós preferimos ouvir a voz do pecado do que a voz da palavra de Deus. É por isso que às vezes nós tomamos decisões erradas na vida. É por isso que às vezes nós não sabemos como lidar com certo tipo de situação. O filho pródigo é uma parábola, quando se trata do perdão de Deus incondicional e do amor, é um maior texto praticamente explicativo, né? O filho mais novo foi para um país distante
E não se privou de nada. A Bíblia diz que ele gastou tudo. Ele embarcou, tomou todas as taças, pastor, todas as taças dos prazeres. Sabe, não se privou de nada. Ele embarcou num carrossel de aventura. Sabe? Foi fundo, foi nas partes profundas da iniquidade, do pecado. E aqui os falsos amigos estavam com ele, porque sempre é assim, quando você tem dinheiro, você tem amigos. No mundo é assim. Quando você tem dinheiro, a sua mesa é rodeada por amigos. Mas quando você está na dificuldade, quando você está na pobreza, quando você está passando por um momento de dificuldade, todo mundo some. Foi o que aconteceu com ele. Ele acreditou nas promessas do pecado e foi para longe. Foi para um país distante, foi curtir a sua vida, foi gastar seu dinheiro. E a Bíblia diz que ele gastou seu dinheiro com meretrizes, né? Todos os prazeres da vida ele alavancou em tudo. Conclusão: duas coisas aconteceu. Primeiro, ele ficou sem dinheiro e a fome chegou na cidade. O que isso significa? Providência de Deus. Deus sabe o que faz. Providência de Deus. Deus, ele envia a dificuldade, ele envia o problema, para quê? Para poder tratar o nosso caráter, para poder tratar o nosso coração. E ele foi, gastou tudo que tinha. Conclusão: caiu no chiqueiro. Caiu no chiqueiro, foi cuidar de porcos. É assim, o pecado é uma fraude. Mas por que o pecado é uma fraude? Porque ele te promete vida e paga com a morte. Ele te promete, pastor, liberdade e te escraviza. Ele te promete felicidade e depois deixa um imenso vazio na sua alma. Tristeza. O diabo é enganador. O diabo te promete uma vida de encantos e depois te joga no chiqueiro. Porque a pessoa preferiu. Este é o caminho do ódio. Este é o caminho do não perdão. Este é o caminho do contrário do amor de Deus. Porque Deus ele preparou um caminho para você trilhar. Irmão, perdoa e vive em paz. Perdoa e segue seu caminho. Deixa. Porque a pessoa, pastor, que não consegue perdoar, ela não tem paz. Ela não tem paz. E concluindo aqui, a Bíblia diz que ele não conseguia nem se alimentar, ele não podia comer nem das alfarrobas, que era comida de porcos. Ele era proibido de comer alfarrobas. Então, passou fome, passou dificuldade. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Por que ele caiu em si? Porque ele estava fora de si. E disse: olha, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui nesta vida, nessa dificuldade, sendo que um jornaleiro de meu pai tem uma vida muito melhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno mais de ser chamado de ser seu filho. A Bíblia diz que quando ele estava de longe, no seu retorno, de longe, ele praticamente estava irreconhecível, sujo, cabeludo, andarilho, sujo, tudo vestido de trapos. Olha a situação que ele estava. Irreconhecível, mas o pai o reconheceu de longe. Porque Deus sabe quem pertence a ele, ele sabe quem são seus filhos, ele sabe quem você é. A Bíblia diz que antes dele retornar para o pai já o procurava. Antes dele voltar a achar o pai já o encontrou. Porque quando ele chegou na sua volta, ele tentou se justificar, o pai não. O pai já o abraçou e o beijou. O pai, olha só, uma coisa interessante, o pai não lançou no rosto dele, lançou na cara dele os pecados que ele tinha cometido. Deus é assim. Essa parábola é uma parábola para relatar o perdão e o amor de Deus. Glória a Deus. Não é? Então, na volta dele, o pai poderia muito bem dizer assim: ó, você fez isso, você gastou seu dinheiro, você se envolveu com prostituta, você estava na bebedice, você estava nas baladas, você estava na festa. O pai não falou nada. Pelo contrário, mandou preparar uma festa.
É por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Glória a Deus. Alegria entre os anjos. A celebração. E esta festa não é em honra ao pecador. É em honra ao Salvador. Então Deus mandou preparar ali, o Pai mandou preparar o quê? Uma festa, mandou matar um novilho cevado. E o recebeu com muito amor. E tratou ele como filho. E não como escravo. Não como forasteiro. Não como ímpio. Não como iníquo. Mas como filho. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o pai mandou preparar uma festa. O pai trocou as vestes dele. O pai colocou sandálias nos pés e anel na mão, anel no dedo. O que significa? Roupa significa purificação. Sandália nos pés, salvação. E anel no dedo, restauração. Então o pai o perdoou, purificou, o pai o salvou e o pai o restaurou num lugar de honra. É assim que Deus faz conosco. É por isso que ele te oferece o caminho do perdão. Quando você trilha esse caminho do perdão, irmão, é o caminho que Deus preparou para nós. É um caminho de paz, é um caminho de vida. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Você viu que Deus jamais ele vai lançar na sua cara os seus pecados. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele lança o nosso pecado aonde? No mar do esquecimento. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Todos esses atributos de Deus, onisciente, conhece todas as coisas. Como pode um Deus onisciente não se lembrar mais dos nossos pecados, das nossas iniquidades? Então, se Deus não lembra, por que você tem que estar lembrando? Por que você tem que estar remoendo? Essa parábola é uma parábola maravilhosa que fala do amor. Exemplo grande, é um exemplo grande do perdão. Deus está dizendo, volte. Volte para Deus. Volte, perdoe. Perdoe e descansa. Vive em paz. Vive em paz, porque o perdão, pastor, ele gera amargura no coração. Ele gera impedimento. Ele enfraquece a nossa vida espiritual. É um empecilho na nossa vida. Então perdoa e descansa, assim como esta parábola. Você viu que quando o filho pródigo voltou, Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto. E esse perdão é incondicional. Você viu? Incondicional é aquilo que eu expliquei aqui. É um amor sem condições. É um amor que ele é evidenciado na base, não é na base da troca. Ele decidiu nos amar sem nada sem receber nada em troca. Mas esse amor não é porque eu sou bom, é porque não tem ninguém bom. É porque eu fiz isso, é porque eu sou aquilo. Não. Ele decidiu por ele mesmo, a vontade soberana. Ele falou assim, eu vou te amar e pronto, independente do que você faça. Só que o amor de Deus, ele é um amor transformador. O amor de Deus, ele aceita todos. Ele aceita todos, mas não aceita tudo. Tudo. Porque você pode ter certeza. A Bíblia ela é muito clara. O amor de Deus, ele produz em mim uma nova criatura. Amém, pastor? Glória a Deus. Palavra tremenda. Esta passagem do filho pródigo é maravilhoso, né? E me faz lembrar que quando ele retorna à casa do pai, no lugar do próprio irmão receber ele como irmão, ele nem falou que é meu irmão. Ele podia falar, não, meu irmão, né? O meu irmão, ele falou, seu filho. Totalmente diferente, né? Então, quantas as pessoas estão filho pródigo dentro da casa do Senhor? Às vezes participa até da Santa Ceia, está lá há anos e anos e não tem uma mudança. Aí chega, às vezes, as pessoas novas na presença do Senhor, no lugar de ele se alegrar, apoiar aquele irmão, aquela irmã que está vindo do mundo, que não teve conhecimento de Cristo, ela fica triste, né? Ela não se alegra, fica com ciúmes, né? Principalmente quando Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa deu lugar para o Espírito Santo de Deus, a pessoa começa a gerar aquela inveja, aqueles ciúmes. O pastor só está ligando para aquela pessoa. Só dá oportunidade para um só. Só dá uma oportunidade para um, dá oportunidade para outra, né? É a mesma coisa daquele filho, falou, pai, né? O Senhor nunca me deu nada. Só fez um banquete, né? Pro seu filho, não falou nem meu irmão, pro seu filho, aquele que gastou tudo na prostituição,
né? O senhor faz essa festa? Daí que o pai falou para ele: tudo que é meu filho, é Sim, teu, verdade. né? Então, Deus quer realmente realizar grandes coisas na sua vida, né? Então, entregue a sua vida a Cristo, amém? Se arrependa, amém? Realmente tenha uma mudança de vida que você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida, que já está fazendo na sua vida a partir desse exato momento. Deus está fazendo grandes coisas nesta manhã deste domingo, porque você é uma pessoa muito especial para Cristo. Amém? Você é uma pessoa valorosa para o Senhor. Mesmo se a sociedade, às vezes, mesmo membro da sua família, dos seus familiares, não tem dado crédito em você, o importante é que Jesus pensa de você. O importante é que Deus está trabalhando na sua vida nesse exato momento. É Né? verdade. Fica feliz, fica alegre. Só de você estar com vida nesta manhã deste domingo, se alegra no Senhor. E Deus vai realizar grandes maravilhas. Eu tenho certeza que você irá testemunhar daquilo que Deus já está fazendo sobre a vida de cada um dos amados irmãos. É verdade, pastor. Na verdade, o filho pródigo, por que ele pediu a parte da herança? Porque ele olhou pela janela da alma um mundo colorido. O perdão, irmãos, o perdão é um caminho que Deus que oferece, não é o mundo que te oferece. Ele, pela janela da alma, ele viu um mundo colorido, prazeroso. Ele falou: "Não, eu quero experimentar. Eu quero provar deste mundo colorido." Mas é apenas uma miragem. O mundo é ilusório. O mundo é ilusório, porque é uma miragem. Ele te mostra encantos, tudo é algo colorido, mas é cinzento, é sem vida. É um caminho de amargura, é caminho de ódio. Então o filho pródigo, ele estava insatisfeito, essa é a realidade. Ele estava insatisfeito da companhia do pai e da companhia do irmão mais velho. A presença do pai já não preenchia mais a vida dele. Muitos estão assim. Não adianta, muitos, pastor, não apresentaram, não se converteram, não tem uma conversão, possui apenas uma capa. Apenas uma capa. É igual o filho pródigo. Ele olhou pelo mundo na janela da alma e falou assim: "Não, eu estou insatisfeito aqui. Eu quero buscar outro caminho." Porque a Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante, para um país distante. Esse país distante pode ser seu celular. Esse país distante pode ser o seu computador, pode ser seu bairro. Esse país aí distante pode ser o seu quarto ali nas escuras. Esse país distante é todo aquele lugar que você tenta se esconder da presença de Deus para satisfazer os seus prazeres. Então nós temos que tomar cuidado, pastor, por quê? Porque a insatisfação é um problema muito grande. Tem pessoas que estão insatisfeitas, pastor, insatisfeitas com perdão. Por isso que elas não perdoam, porque elas se sentem insatisfeitas. Elas preferem carregar amargura, elas preferem carregar o quê? Ódio. Aquilo que eu disse, a pessoa, ela se torna receptora de ódio. Quando ela diz não para o caminho de Deus, que é o perdão, se torna receptora de ódio e fica levando aquilo para onde vai. Para onde vai? Abre mão disso aí, deixa embora. Deixa embora. Para que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre no seu coração, você precisa abrir mão disto. Você precisa liberar perdão. Aquilo que eu disse, o perdão de Deus, ele traz o quê? Traz paz. A presença de Deus já é a satisfação completa. O filho pródigo, ele estava insatisfeito na casa do pai. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a insatisfação é a tola ideia de que fora da presença de Deus existe felicidade. Não existe, é mentira. É ilusão. É engano, né? É engano. Ó, a insatisfação fez com que Eva caísse no Éden. Porque ela não estava totalmente satisfeita com a palavra de Deus. Ela deu credibilidade,
Na voz do diabo, da serpente. Quando a serpente falou para ela, não é... Ela falou para a serpente, não, mas Deus falou, se eu comer daquela árvore, certamente eu morrerei. Aí a serpente diz, não, certamente não morrerás. Então ela deu credibilidade mais para a palavra do diabo do que para a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas vivem uma vida de fracasso. Vivem uma vida de emperrada no mundo espiritual. Vive fraca, vive com muleta, espiritualmente falando. Por quê? Porque não desenvolve, porque não sabe andar no caminho da paz. E outra coisa, a insatisfação também fez com que Lúcifer virasse demônio. Porque estava insatisfeito, ele queria ser adorado. Ele estava insatisfeito com a adoração dada somente a Deus. Então isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. A presença de Deus já é maravilhosa, o perdão de Deus. Hoje, é aquilo que eu disse aqui, você só está vivo hoje porque o perdão de Deus te alcançou. Glória a Deus. Te alcançou. O amor de Deus, ele é, como diz aqui, copiosa redenção. O que é essa palavra copiosa? É extensa, é farta. Farta misericórdia. É para todos, para todos. O perdão de Deus abrange o mais profundo pecador. Não importa o que você tem feito, o que você fez no passado, não importa. Deus está te chamando, Ele quer te perdoar, Ele quer com que você endireite a sua vida. Não só receber o perdão de Deus também, né, pastor, mas aprender a perdoar. É complicado, mas Deus ele nos dá todos os meios, as fontes necessárias para que nós possamos a perdoar. Por isso que a oração dizer que é prioridade para quem quer se relacionar com Deus. Porque sem oração é difícil. O cara as coisas não caminham. Não flui, né? Não flui. Não flui de maneira Não nenhuma. flui. Se você não falar com Deus, buscar, pedir força para Deus, capacidade para você perdoar, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque uma coisa é você receber o perdão de Deus. Ah, Senhor, me perdoe. Mas a palavra é muito clara. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então o resultado do amor de Deus na minha vida é o perdão no meu próximo. Porque Deus aceita o amor no próximo. Esse é o amor que Deus aceita. O amor no próximo. Então, o amor de Deus é a capacitação de eu amar e de eu perdoar. Porque não adianta, pastor, a gente vê muitas denominações, muitas pessoas abrindo igrejas. Muitas. Sabe? E pregando, cantando, até evangelizando. Só que quando chega na hora de provar realmente, na hora do ponto crucial, que é o fruto, que é a evidência de que Deus é na minha vida, a pessoa fracassa, a pessoa falha. Por quê? Porque não é convertida, nunca foi. A pessoa tem que entender o seguinte, convicções profundas, convencimento, eu sou a pessoa convencida, convenção não é conversão. A pessoa é convencida de que ela é crente, que ela é cristão, que ela é um filho de Deus, mas ela não é convertida. Então a convicção, ela não faz de mim uma pessoa melhor, mas sim a conversão, porque a conversão é um processo de dentro para fora. É a mão de Deus trabalhando na minha vida, me ensinando a amar, me ensinando a perdoar, me ensinando a ter humildade. É fruto, Espírito Santo na minha vida. Me ensinando a ter capacitação, me dando capacidade para ter uma vida em paz com todo mundo. Independente, falou de mim, Deus te abençoe. É fruto do Espírito. Né? Não, esses tempos atrás, eu pego a minha vida aqui, irmãos, como exemplo. Esses tempos atrás aí, um irmão X, fiquei sabendo uns outros comentam, né? Que tava falando de mim por aí. Isso aí é fato evidencial. Que tava falando, onde ia falava de mim. Aí até minha esposa falou bem assim pra mim: não, mas você não vai fazer nada. Eu falei: vou. O que você vai fazer? Eu vou orar. Eu vou orar para que Deus venha ter misericórdia da vida dele. Porque ele está precisando de paz. Porque uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que carrega ódio, que não gosta de você, que levanta a mão contra você, porque ela está precisando da paz de Deus. Ela não tem paz. Ela não entendeu. Ela conheceu o evangelho, ela leu,
mas não entendeu. Não tem um verdadeiro encontro Não com teve Deus. verdadeiro entendimento. Uma coisa é você conhecer, a outra coisa é você entender. Entendi. Às vezes eu conheço o pastor, mas não entendo ele. É. Então são coisas diferentes. Então você precisa entender realmente. Quer ser cristão? O caminho é esse. Não existe atalho. Ah, não, eu vou por aqui, não, por aqui é melhor, é um caminho mais curto. Não. O caminho é esse, o processo é dolorido. Só que quando você perdoa, você pode ter certeza. Assim como Jesus, a vida fica mais leve. A vida fica mais leve, você vive, sabe, a paz de Deus, a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Então, a paz de Deus é maravilhosa. Então, esse é o caminho que Deus ele oferece para você nesta manhã, o caminho do perdão, o caminho do amor incondicional. Sabe? Quer trilhar nesse caminho? Porque se você trilhar nesse caminho, você pode ter certeza que assim como Jesus agiu, você também vai agir. Amém, pastor? Glória a Deus, aleluia. Que Vamos benção, já quase né? encerrar, né? Porque já é Já que é 11, hein? 17, né? Eita, Jesus. Voou, né? Que Deus abençoe. Qualquer dúvida que você estiver, pode nos ligar. Amém. No próximo domingo estaremos aqui com mais uma escola bíblica dominical. É um órgão exclusivo aqui, programa exclusivo aqui da Rádio Voz Amiga. Amém. Então nós vamos preparar para a oração e deixa Deus agir por você. Amém. Não importa o que as pessoas dizem, o importante é o que Deus pensa de você. Glória a Deus. Que você sabe que Deus está contigo. Amém. Para concluir esse algo que o cooperador Éder disse aqui, o que me deu muita força lá em Mateus 5, amém, onde fala sobre bem-aventurança. Se alguém está falando mal de você, sempre eu costumo dizer para as pessoas lá no serviço, é ruim se a pessoa lembra de você somente numa data que vai vir daqui a alguns dias, que é dia 2 de novembro, uma vez por ano, né? Se a pessoa está falando mal de você, dá glória a Deus, aleluia. Solta fogos, né? Assim como foi com nossos irmãos martírios, assim como foi, né, até com Cristo, até nos dias de hoje, no século que nós estamos hoje, muitas pessoas falam mal de Cristo, imagina eu e você. Então se alegra, será grande o vosso galadão, porque os profetas foram perseguidos, e nós também, amém? Então se alegra no Senhor, o importante é aquilo que está dentro de você, amém? Na tua alma, no teu espírito, a sua consciência com Deus, a sua comunhão com Deus, amém? Continua orando, o que vai te dar força, aquilo que o cooperador Éder disse, oração, meditação da palavra, para você rebater o adversário da nossa vida, né? Então continua aí com essa comunhão, faça a sua parte, se o seu irmão não está fazendo, faça a sua parte, que nós sabemos que a salvação é individual, cada um tem que fazer a sua parte com Deus, e assim Deus, amém, vai motuando muitas bênçãos sobre a sua vida e sobre o seu ministério, amém? Então estaremos preparando para a oração. O diácono irmão José, amém, pediu uma palavra aí, gostaria que o cooperador Éder deixasse um versículo bíblico para o diácono irmão José, aí do bairro Petrópolis, que Deus abençoe, amém? E aí nós estaremos já preparando para a oração, amém? A oração da fé que curará o enfermo, amém? Os doentes. E uma coisa para nós concluirmos aí nesta pregação, nesse estudo bíblico sobre Cristo, algo que chama muito a minha atenção, que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, não é verdade? Ou se você crendo ou não crendo, esta é a verdade. Luz da Bíblia. Jesus poderia falar, né? Principalmente para Pedro. Se fosse eu e você, como carnal, vai falar, ei Pedro, você é o verdadeiro amigo mesmo, hein? Né? Exatamente. Você é verdadeiro amigo meu, né? Me Desertaram. traiu 3 vezes. Desertaram, né? Né? Mas Jesus não falou nada. Atendeu todo mundo como nada tivesse acontecido. Demonstrando para você o amor para comigo, para com você, o amor incondicional. É assim que nós devemos fazer.
É amar realmente o seu irmão lá na alma, lá no espírito. Não adianta você querer amar o seu irmão somente através de um sorriso físico, exterior, né? E não amar De coração, lá né? de coração, que vem de dentro para dentro fora, da do alma. interior para o exterior. Verdadeiramente. Porque com Deus sabe. sinceridade. Amém? Deus sabe. Deus é onisciente e onipresente. Deus sabe todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe. E o cooperador Moeda vai deixar uma palavra para o diácono José Martins. Que Deus abençoe, meu querido diácono José Martins Petrópolis, Isso, né? Que Petrópolis. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Mateus 6,21 diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus, porque o perdão é um tesouro. As coisas mais importantes no reino de Deus, as riquezas espirituais, são aquelas, pastor, que o dinheiro não pode comprar. Que o perdão é uma riqueza. O perdão, o amor, a paz, a alegria, a justiça são riquezas, são bens espirituais que hoje ninguém quer. Quem que quer isso aí? Quem quer abrir mão? A maioria não quer. A pessoa, nós focamos só, as pessoas na verdade focam só nesta vida, achando que aqui é a habitação final. Eu sei que o corpo nosso corpo precisa realmente de carro, de casa, de comida, essas coisas, mas a nossa alma não precisa dessas coisas. A nossa alma precisa da presença de Deus. A nossa alma precisa da palavra. A nossa alma precisa dos tesouros que vêm do céu. Então, quando ele diz aqui, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde que está o seu tesouro? Está nas coisas celestiais ou nas coisas terrenas? Se estiver nas coisas terrenas, o seu coração está aqui. Agora, se estiver nas coisas celestiais, o seu coração está em Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, né? Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que nos ouviram nesta manhã, que foi paciente conosco, né, pastor? Porque a gente fala demais, né? Eu falo demais. Mas que a resplandecente estrela da manhã venha iluminar a sua vida em nome de Jesus. Espero que esse estudo aí tenha clareado a sua mente, que o seu coração fique liberto de todo rancor, de toda mágoa, de todo ódio, né? Que se você tiver que ser receptor de alguma coisa, venha ser somente receptor do perdão e do amor de Deus, para que a graça de Deus venha a ser manifestada na sua vida e as pessoas vejam realmente que você teve um encontro com Deus. Glória a Deus. Porque a nossa vida ela foi mudada. A gente anda, quando nós conhecemos, quando o amor de Deus nos alcança, tem um propósito. Tem um propósito. Que propósito é esse? É fazer com que nós andamos em novidade de vida. É para que nós venhamos a se inclinar para um novo entendimento, para uma nova visão, um novo caminho, é uma nova vida. São vestes novas, assim como o filho pródigo. São sandálias novas, são vestes novas. Quer dizer, é uma vida transformada, é uma vida nova. Entendeu? Então, essa vida nova, ela é evidenciada não pela minha roupa somente, não pela onde eu estou indo, não pela Bíblia que eu carrego. Essa vida nova, pastor, ela é evidenciada no amor que eu tenho pelo meu próximo e pelo meu semelhante. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, vamos começar o período de oração. Em nome de Jesus, que você trouxe seu copo com água, aí o pastor já vai estar orando, a oração da fé. Né? Entenda uma coisa, irmãos, a oração, o poder não está na oração em si, e nem em quem ora. O poder da oração está em quem ouve, que é Deus que ouve as nossas orações. Então eu creio que Ele vai ouvir as nossas orações nesta manhã e vai nos atender também, em nome de Jesus. Então, vamos orar. O senhor vai deixar uma consideração final ou depois da oração? Depois da oração, né? Isso. Então vamos orar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração e oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua maravilhosa, na Tua gloriosa presença, Pai, nesta manhã, dia 23 de 10 de 2022. Nós entramos na Tua presença, meu Pai, porque nós cremos na vitória. Nós cremos, Pai, no Teu perdão. Nós cremos no Teu amor incondicional.
Nós cremos, meu Pai, na tua maravilhosa graça, meu Deus, em nome de Jesus. Que todos aqueles que ouviram, Pai, esse estudo nesta manhã venham ser tocados pelo teu Espírito. Meu Deus, que o teu amor venha abraçar essas pessoas, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha trazer um incômodo, Pai, no coração, no interior dessa pessoa, para que ela venha abrir mão do orgulho, para que ela venha abrir mão do ódio, Pai, que ela venha abandonar isto, Pai, e venha aceitar o teu amor, que venha aceitar o teu perdão, que venha aceitar a sua graça salvadora, a tua graça, meu Deus, que transforma, a tua graça que capacita esta pessoa a perdoar, a amar, a andar em novidade de vida. Eu creio, meu Deus, que este mal vai ser quebrado, porque o teu amor é maior do que o nosso pecado. A tua palavra, Pai, ela é maior do que todas as palavras, de todas as outras vozes proferidas pelo mundo. A tua palavra, ela ecoa mais alto na nossa vida. Então, Pai, faça uma transformação nesta pessoa, ajuda ela, Pai. Eu sei que é difícil, sozinho nós não conseguiremos nada, nós não conseguiremos fazer, mas a tua palavra diz: se o Senhor for conosco, nós conseguiremos, porque o Senhor disse: em mim nada podereis fazer. Se o Senhor for conosco, nós conseguiremos. Abençoa, Pai, a vida do pastor Sidney, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê muita luz, muita graça, muita prosperidade, muita força, muito vigor, Pai, para ele, muito entendimento, muita sabedoria. Abençoa ele, abençoa a família dele, nosso querido irmão, cooperador irmão João Souza. Abençoa ele, a filhinha dele, a esposa, a família. Pai, dê muita luz, muito entendimento, muita graça, Pai, muita força, muita luz, para que ele possa continuar, meu Pai, nesta rádio, nessa programação, e abençoando que essa rádio venha ser um canal de bênção, assim como sempre tem sido um canal de bênção, Pai, para todas as famílias, para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Abençoa minha esposa, abençoa minha mãe, que está ali enferma, Pai. Pai, toca na vida dela, Pai, nos ossos, Pai, na alma, na carne, Pai. E que o teu Espírito Santo venha visitar neste momento e venha arrancar, Pai, essa enfermidade, essa dor, essa gripe, esta virose, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio, Pai, no poder, meu Pai, da oração, porque o Senhor é quem ouve. Eu creio na tua palavra, eu creio, meu Deus, pela fé que o Senhor está agindo neste momento, e abençoa todos os ouvintes, Pai, que esta palavra, meu Deus, que este estudo ministrado aqui nesta manhã venha tocar no coração das pessoas, que ela venha trazer entendimento e que as pessoas venham escolher o caminho do perdão, venham escolher, Pai, o caminho do amor, o caminho que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, Pai, toca nessas vidas, aonde essa pessoa estiver, aqui em Campo Grande, nessas redondezas, fora da cidade, em outros países, nos acompanhando pela internet, Pai. Que o teu Espírito venha alcançar, Pai, que o teu Espírito Santo venha alcançar essas pessoas, trazendo transformação, trazendo mudança e trazendo perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, agradecemos, Pai, por esta oportunidade, neste domingo, dia 23, a cada ouvinte que estão ouvindo esta programação, aqueles que irão assistir, meu Pai, através dos canais, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha estender as tuas mãos santas, as tuas mãos poderosas, sobre a minha mão, meu Pai, aqui está esse caderno de oração, o caderno aqui da Rádio Voz Amiga. Quantas pessoas estão relacionadas neste caderno, já alcançou do Senhor uma resposta, uma bênção, uma cura, uma libertação, e eu creio no sobrenatural do Senhor, creio no mover, creio na tua graça, meu Deus e meu Pai. Abençoe, Senhor, meu Deus, aqueles que necessitam de uma resposta, de uma restauração, abençoando, Senhor Jesus querido, aqueles que estão trabalhando neste momento, os caminhoneiros, os taxistas, o Uber, os motocicletas, os motoristas de ônibus, aqueles que estão viajando, meu Pai, com a sua condução própria para outro estado, para outra cidade. Abençoe, Senhor, guarda nas tuas mãos, livrando de todo acidente. Meu Deus, abençoe a família, que nós sabemos que a família é a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra, é a família. Às vezes o adversário tem tentado destruir, acabar, aniquilar com a família, mas não tem tido êxito, porque a tua igreja tem orado, a tua igreja tem clamado. Ainda existe os remanescentes do Senhor
que tem orado, que tem buscado o Senhor com sinceridade. Abençoando o nosso querido irmão João Souza, cooperador João Souza, esta emissora, meu Pai, que abriu esse espaço de nós realizarmos todo domingo essa escola bíblica dominical. Abençoa o teu filho, a esposa, a filha, Ana Lívia, abençoando todos os programadores aqui nesta emissora, os programas, meu Pai, abençoando o Senhor Jesus querido, o teu filho pelo ato de fé, que colocaram um copo com água, uma garrafa com água, uma veste ao lado do receptor, meu Deus, meu Pai, a chave do carro, da empresa, do comércio, meu Deus e meu Pai, essas fotografias que está sendo representada pelo um parente ou amigo desta pessoa, vai ao encontro delas, concedendo a vitória, quebrando todos os laços, toda obra que estiver em oculto perante a visão humana, abençoando o Senhor ao prefeito de todos os municípios, todos os governadores de cada estado, ao nosso presidente, que é a nossa autoridade maior dentro desta nação, abençoando poderosamente, meu Deus, a Câmara Federal, Estadual, o Senado da República, os ministros, os vereadores, abençoando as autoridades gerais, Senhor, porque elas foram constituídas pelo Senhor, e nós te pedimos a bênção a favor dos médicos, das médicas, Senhor, que tem dado a sua vida a favor de vidas, que tem cuidado, abençoando os enfermeiras, abençoando, Senhor, poderosamente a tua filha, Senhor, Diaconisa Emaélia, Senhor, restauração da tua filha, nosso querido irmão Alisson, o diácono irmão José Martins, que necessita de uma restauração, a irmã Joanita, Senhor, irmão Magno, vai abençoando, agindo poderosamente, guardando nas tuas mãos santas, nas tuas mãos poderosas, a minha esposa, a missionária Sandra de Abreu, abençoa ela, restaurando também a saúde da tua filha, de todos aqueles que necessitam do nosso clamor, da nossa oração, e eu creio que o Senhor está agindo poderosamente na vida desta pessoa que ouviu, meu Pai, esse estudo, que acompanhou esse estudo, aqueles que irão assistir no dia de amanhã, meu Deus, abençoando também, que venha ser impactado através da tua palavra, através da oração, para que o nome do Senhor, não é o nome do homem, de uma mulher, de uma emissora, não, para que o nome do Senhor venha ser exaltado sobre esta terra, e nós te louvamos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos em casa digam amém, e nós dizemos amém, que Deus continue abençoando. Precisando falar comigo, meu telefone é o 67, que é o DDD de Mato Grosso do Sul, amém, 67, telefone 992891106, é o WhatsApp, pode nos pedir aí conselho naquilo que for possível de nós te atender, amém, estamos aí juntos nesta jornada, um ajudando um ao outro, e assim Deus vai nos dando força e nós vamos seguindo, amém, para o rumo à nova cidade de Jerusalém. A saudação final é do nosso querido cooperador, irmão Éder Fernandes. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado por você ter nos acompanhado mais um domingo de manhã, né? Que você venha ter uma semana abençoada em nome de Jesus, e que a resplandecente estrela da manhã, que é Jesus, venha iluminar a sua vida. Em nome de Jesus. Até semana que vem, se Deus permitir. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarda. Um abraço, um beijo no teu coração e um bom domingo. Amém. E que Deus fortaleça, que você venha ter uma semana abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém.